Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h02. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, e nós falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo os fatos do momento, e você pode participar conosco desde já, mandando o seu WhatsApp para 41 98504 5092. 98504 5092. Você pode participar também pelo Facebook e pelo Twitter. No Face, nós estamos ao vivo já com as câmeras aqui do estúdio no facebook.com.br/RIC+PR. Franciele Colpani, muito bom dia. Bom dia, Denian Couto, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Marques Souza, bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. E estes são os principais destaques de hoje, dia 12 de julho de 2017. RIC Mais Notícias. Marcada por confusão, reforma trabalhista é aprovada no Senado, sem mudanças no texto original. As novas regras devem entrar em vigor em 3 meses. Discussão do relatório criminal contra o presidente Michel Temer começa hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A previsão é que essa etapa dure pelo menos 40 horas. Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba abre queixa contra 31 enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Os profissionais deixaram pacientes desassistidos no Hospital do Idoso para participar de greve. A sentença de Lula no processo do apartamento triplex pode sair a qualquer momento. Nesta terça-feira, o juiz Sérgio Moro negou um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente que poderia atrasar a divulgação da decisão do magistrado. Plano Safra 2018 é lançado. Só no Paraná, os agricultores terão em torno de 13 bilhões de reais disponíveis com juros menores na comparação com o ano passado. E agora o destaque do futebol, Pietro de Lázari. Atlético Paranaense apresenta novo treinador. E no alto da glória, atacante Keirson está de volta ao Coritiba. Estas e outras informações a partir de agora no RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias. Tempo. O dia amanheceu com nevoeiro em Curitiba, mas o sol já aparece, o céu tá azul. Como será o dia de hoje aqui na capital e no interior, Fran? Será de muito sol, viu, Denia, com temperaturas aí aumentando gradativamente. Agora em Curitiba temos 9 graus, ainda como você disse, um pouco de nevoeiro, mas o céu deve abrir aí e vai brilhar o sol no céu curitibano e também na região de Ponta Grossa. A máxima pode chegar à casa dos 23 graus nas duas regiões, Curitiba e Ponta Grossa. Neste momento em Ponta Grossa, 10 graus. Em Cascavel agora, temperatura de momento 12 graus, máxima de 26, também previsão de sol sem chuva. Foz do Iguaçu, 16 graus, neste momento máxima de 27. Em Maringá, 18 graus é a temperatura com máxima de 27 graus, também com sol e sem chuva. E em Londrina, temos 13 graus de temperatura no momento, 26 de máxima, sol, sem previsão de chuva, de acordo com o CIMEPAR. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Em nome do Parque Shopping Barigui, as informações do aeroporto Afonso Pena. Mark. Daniel, o aeroporto está operando por instrumentos para pousos e decolagens. Os demais aeroportos aqui do estado, Foz do Iguaçu na região oeste e Londrina na região norte, estão abertos para pousos e decolagens. Vamos fazer um giro pelos principais terminais do país. Guarulhos e Congonhas em São Paulo estão abertos. Rio de Janeiro, Santos Dumont funciona normalmente e Porto Alegre opera por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. E a principal notícia do momento é a aprovação pelo Senado do texto base da reforma trabalhista. Fran. Foram 50 votos a favor e 26 contrários. Portanto, o Senado aprovou ontem a reforma trabalhista. Todas as propostas de mudança foram rejeitadas e agora o projeto segue para a sanção presidencial. As alterações previstas na lei devem entrar em vigor em 120 dias após a publicação em Diário Oficial.
Os 3 senadores paranaenses, Gleisi Hoffmann do PT, Roberto Requião do PMDB e Álvaro Dias do Podemos, votaram contra o projeto. Agora, Daniel, tem alguns pontos dessa proposta aqui? A gente vai falar já. Deixa primeiro eu comentar o voto dos 3. Ok. Do Requião, da Gleisi e do Álvaro. De Requião e Gleisi, a sociedade esperava justamente isso. Uma reforma trabalhista que melhora a situação. Só poderia receber o voto não dos 2, que ocupam a vanguarda do atraso. O que surpreende é o voto de Álvaro Dias. Álvaro, inacreditavelmente, vota contra o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, do imposto. Álvaro vota batendo palminhas a dar dinheiro público a sindicatos. Álvaro, por qualquer razão, inconfessável, vota contra a modernização das relações trabalhistas. Álvaro Dias não deu um pio. Está mudo. Resta saber o que dirá hoje o senador do Paraná. Incompreensível a posição do senador Álvaro. E quer entender por quê? A Fran agora vai trazer alguns detalhes aqui e a gente vai opinar sobre as mudanças da lei trabalhista. Você vai entender que uma coisa é o discurso do sindicato e do PT e dos partidos satélites aí que giram em torno do Partido dos Trabalhadores. Há um discurso sindical de que a mudança na lei trabalhista é para pior, mas não é. Preste atenção, diga lá, Fran, fala, por exemplo, aí da questão das férias. A regra atual diz o seguinte, Daniel, as férias de 30 dias podem ser fracionadas em até 2 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Há a possibilidade de 1/3 do período ser pago em forma de abono. A nova regra prevê o seguinte: as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos mediante negociação, contanto que um período seja de pelo menos 15 dias corridos. Ou seja, hoje a regra é assim, você tem que tirar pelo menos 20 dias e aí depois os outros 10 você pode inclusive vender. A mudança é para melhor. O trabalhador vai poder negociar com o empregador se não quer repartir as férias em 3, sendo que o período mínimo é de 15 dias em vez de 20. Dá ao trabalhador e ao empregador uma possibilidade de negociar melhor a questão das férias. Tem direito perdido aqui? Não, nenhum. As férias continuam sendo de 30 dias. O que mudou? Mudou para melhor. Por exemplo, a questão da jornada de trabalho. Diga, Fran. Regra atual, a jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia. Segundo a nova regra, a jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais ou 48 horas com as horas extras e 220 horas mensais. Portanto, não muda a jornada. Continua sendo de 44 horas semanais. Continua a jornada de 220 horas. O que muda é uma possibilidade de o trabalhador trabalhar 12 horas consecutivas e aí o descanso dele passa a ser de 36 horas. Isso é bom para quem? Para quem trabalha e para quem emprega. Teve prejuízo no direito do trabalhador? Não, nenhum. A jornada segue do mesmo tamanho. A questão do descanso, Fran. Hoje, o trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias tem direito a no mínimo 1 hora e a no máximo 2 horas de intervalo para repouso ou alimentação. Segundo a nova regra, o intervalo dentro da jornada de trabalho pode ser negociado desde que tenha pelo menos 30 minutos. Além disso, se o empregador não conceder intervalo mínimo para o almoço ou concedê-lo parcialmente, a indenização será de 50% do valor da hora normal de trabalho, apenas sobre o tempo não concedido, em vez de todo o tempo de intervalo devido. Aqui também é bom. Se o sujeito trabalha, almoça, por exemplo, faz o seu lanche em 30 minutos, não é que ele tem que trabalhar 30 minutos a mais na empresa. Ele pode ir embora 30 minutos antes. É bom para o trabalhador. Se for para gozar 1 hora de descanso, fica tudo igual. Amplia as possibilidades. É bom para quem emprega e é bom para quem trabalha. Questão do dinheiro.
perceba que também não teve mudança no bolso do trabalhador. Diga, Fran. Hoje é assim, Daniel, a remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Comissões, gratificações, porcentagens, gorjetas e prêmios integram os salários. A partir de agora fica da seguinte maneira: o pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração que não precisam fazer parte do salário. O que é salário é salário. O que é produtividade, você pode negociar com a sua empresa a maneira que lhe convier, inclusive aumentando o número de dias de férias. Você pode negociar feriadões, você pode trabalhar a sua produtividade de outra maneira. É bom para todo mundo. O tema da demissão, para mim, é a melhor mudança de todas na reforma trabalhista. Explica aí, Fran. Hoje, quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa, ele não tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, nem a retirada do fundo. Em relação ao aviso prévio, a empresa pode avisar o trabalhador sobre a demissão com 30 dias de antecedência ou pagar o salário referente ao mês sem que o funcionário precise trabalhar. De acordo com a nova regra, o contrato de trabalho agora poderá ser extinto de comum acordo com o pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego. Então hoje é assim, se você pede demissão, você vai embora para casa com 0 do seu dinheiro do FGTS. Hoje em dia, com a mudança na lei trabalhista, se houver um acordo entre o trabalhador e o empregador, é possível receber a metade do aviso prévio, metade da multa dos 40%, você pode movimentar 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. O que acontece? A reforma na lei trabalhista visa a legalizar o que já acontece. Hoje em dia, tem muita gente que negocia, finge, simula demissão para poder botar a mão no dinheiro e devolve depois, pega o dinheiro, devolve para o empregador. Trabalham o empregador e o empregado no ilícito. O que a reforma trabalhista faz é dar ao empregado e ao empregador uma legalidade a uma prática já costumeira. Então perceba, não há diminuição de direitos. Esse discursinho do sindicato, eles estão furiosos com a reforma trabalhista, porque o que muda é o fim da obrigatoriedade do imposto sindical. E aí, como mexe no dinheirinho do sindicato, de gente que trabalha só pelo partidinho que o sindicato é vinculado e não pela classe, daí é ruim. Quem quiser acompanhar todas as mudanças, pode ir no RIC+, né, Fran? Exatamente. Acessa lá ricmais.com.br, tem o texto completo das mudanças para que as pessoas se informem e tirem suas conclusões. 7h15 e os ouvintes, hein, Mark? Alguém já comentando aí sobre a reforma trabalhista? Sim, vários ouvintes participando já sobre esse assunto. O Marcelo de Ponta Grossa diz que ainda bem que a reforma trabalhista foi aprovada e espera que a contribuição sindical não sirva de moeda de troca para segurar a cabeça do Temer. Só para explicar ao ouvinte, o Temer tem dito aos sindicatos que vai fazer uma medida provisória para tentar reinserir de uma outra forma a contribuição sindical. O Maia, Daniel, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já falou que não vai nem discutir essa MP, que o que foi aprovado é aprovado e deve permanecer. O que pode acontecer é o presidente Michel Temer vetar esta parte da reforma trabalhista, apresentar um veto à decisão do Congresso Nacional, e depois o veto terá de voltar à análise do Congresso. Mas o Temer está negociando aí com os sindicatos, principalmente o voto dos deputados do Solidariedade, que é um partido comandado pelo Paulinho da Força, que é da Força Sindical e adora, né, precisa do dinheiro dos sindicatos para poder se manter vivo na política. Por isso a observação do nosso ouvinte. Tem mais ouvintes aqui. O Max de São José diz que sindicato não luta pelo trabalhador, ele usa o trabalhador. Fim do imposto sindical obrigatório. Aprovou lá, viu, Max? Por enquanto, pelo menos se o Temer sancionar, essa regra passa a valer. A Natasha de Curitiba já não concorda. Ela diz que as regras retiram sim direitos dos trabalhadores, conta aqui um caso pessoal dela, enfim, ela não concorda com a sua opinião, viu, Daniel? Não retira direito. Se houve problema pessoal dela,
na relação com a sua empresa, ela pode buscar o Poder Judiciário trabalhista e obter junto ao Poder Judiciário a reparação do direito que foi violado. Mas a reforma trabalhista não retira direitos dos trabalhadores. Não é verdade. Não há supressão de direitos. Há uma mudança na composição de como isso acontece. O discurso é senso comum. É discurso para enganar o desinformado. Não é verdade. Se houver violação à lei, qualquer cidadão pode buscar o Poder Judiciário para reparar aquilo que lhe foi violado. Você não acha, Denê, que esse aumento dessa flexibilidade aí, na prática, num país como o Brasil, não pode gerar um pouco de abuso por parte dos empregadores? Pode, se houver abuso por parte do empregador, o empregado vai à Justiça do Trabalho e ganhará o seu direito, como hoje já inunda o judiciário trabalhista com ações. O Brasil detém 80% das ações trabalhistas do mundo. A lei, a CLT, é velha, vetusta, antiga. Nós temos mais de 12 milhões de desempregados. Se nós não melhorarmos a lei para que as pessoas possam ser empregadas e terem dignidade, a gente vai continuar trabalhando para meia dúzia de privilegiados, enquanto a massa que mais precisa está do lado de fora tentando buscar uma vaga no mercado. E esse assunto movimenta muitos ouvintes, até como não poderia deixar de ser, né? A maioria esmagadora são trabalhadores, estão preocupados aí com essas mudanças, tanto para melhor como para pior. O Denis aqui participa sobre o voto do senador Álvaro Dias, muita gente criticando o senador pela postura. Vou pescar uma aqui só, Deninha, para servir de representatividade. O Denis diz que o senador Álvaro Dias nunca o convenceu. Enfim, fala um monte de coisa aqui e critica muito o senador. Bom, o senador Álvaro Dias deve explicações públicas de por que razão votou contra a reforma trabalhista. Bom, agora, o que chamou a atenção do Brasil foi o comportamento das senadoras do PT e dos partidos satélite de esquerda ontem no Senado. Eu vou pedir para a Fran contar essa notícia agora e nós vamos comentar aqui sobre o que fez, sobretudo, a senadora paranaense Gleice Hoffmann. Diga, Fran. A mesa diretora foi tomada pelas senadoras da oposição contrárias à proposta ontem, às 11 horas da manhã, pouco antes da abertura ali da sessão plenária. Elas se sentaram e se recusaram a dar lugar ao presidente do Senado, Eunício Oliveira. Entre as senadoras estava a paranaense Gleice Hoffmann. Ela defendia a discussão de uma emenda para a reforma para impedir aí que gestantes e lactantes trabalhem em locais insalubres. O texto original permite essa situação desde que haja autorização do médico. Se nós não tivermos por parte deles a garantia de que pelo menos a emenda que protege o direito das mulheres trabalhadoras, das grávidas e das que estão amamentando, nós não vamos sair do plenário. De acordo com as regras do Senado, qualquer parlamentar pode abrir a sessão, desde que haja quórum, e foi isso que o grupo fez. Durante a primeira hora, as senadoras passaram a palavra para parlamentares que discursaram contra a aprovação da reforma. Por volta do meio-dia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, chegou ao plenário e tentou sentar no lugar dele na mesa diretora, mas foi impedido. Após isso, ele suspendeu a sessão e mandou cortar a luz. Na hora do almoço, as senadoras receberam marmitas e chegaram a comer ali mesmo, numa demonstração de que iriam resistir por muito tempo. A atitude gerou revolta de colegas, como, por exemplo, foi o caso do senador paranaense Álvaro Dias, do Podemos. Se nós não tivermos espetáculo de quem não está preparado para o exercício democrático. Lamentável espetáculo de arrogância, de prepotência, de truculência, de ausência de inteligência. Já o senador Requião, por meio das redes sociais, apoiou a posição das senadoras. Presidente Eunício arranca o microfone da senadora Fátima, que estava presidindo a mesa, e declara encerrada a sessão, determinando aos funcionários que desliguem o som e a luz. Isso que está acontecendo no Brasil. O governo devia estar reunido na Papuda, porque é onde se colocam os criminosos aqui em Brasília. A sessão ficou suspensa por 6 horas até que o presidente retornou ao plenário, se sentou em outra cadeira e reiniciou a sessão.
Bom, que o senador Roberto Requião não convive bem com o regime democrático, todos nós já sabemos. O que aconteceu foi o seguinte: esse grupo de senadoras, liderado por Gleisi Hoffmann, achou por bem comandar a sessão do jeito delas. Acima da lei, acima da Constituição, acima das regras. Ou faz do jeito que o grupinho queria, ou não faria nada. A atitude do senador Eunício foi uma atitude corajosa e correta. Não funciona desse jeito o regime democrático. Não é na birra, no mimimi, na vitimização e na falcatrua que se vai conseguir comandar minimamente um projeto de discussão no âmbito do Poder Legislativo. E muito curiosa é a posição da senadora Gleisi Hoffmann, que na Odebrecht respondia pelos codinomes de amante e coxa, que é ré na Lava Jato, acusada de receber dinheiro podre e sujo da corrupção para se eleger. O marido dela também é réu, acusado de, entre outros crimes, além da Lava Jato, de também ter comandado um esquema de corrupção dentro do Ministério do Planejamento. Essa gente acha que representa quem? Essa gente acha que para o Senado Federal, numa cena dantesca, comendo marmita, numa falta de educação brutal, se invade o plenário, senta-se à mesa, se nega a se levantar para dar continuidade às discussões no Senado Federal. Mas vem cá, a senadora Gleisi não tem qualquer moral, mas não tem moral mínima a atuar da maneira que faz. O senador Álvaro Dias tomou a decisão certa, diz que as pessoas não sabem conviver democraticamente. E quanto ao senador Roberto Requião, faça-me o favor. O senador Roberto Requião vai ter que se explicar ao Poder Judiciário no caso da carne fraca. Já. A delação premiada no esquema da carne fraca arremessa o PMDB do Paraná pro olho do furacão da corrupção. Ele falou tão bem de papuda, ele terá de se explicar à justiça para que ele não vá parar na papuda. Então, por favor, há de se ter um mínimo de pejo, de respeito às instituições. Se fez ontem no Senado, olha, vou te dizer, viu, o que aquela cena daquela senadora comendo a carne, mastigando de boca aberta. Não parece uma República das Bananas, Daniel? Nossa Senhora. É o que parece. Agora, uma cena que passou desapercebida pela grande imprensa, e nós estamos aqui para mostrar os bastidores, Daniel, foi que a senadora Gleisi Hoffmann, em um dos momentos lá, deixou escapar que o Wagner Freitas, presidente da CUT, tinha orientado elas a fazer aquilo. Ou seja, a decisão das nobres senadoras de sentar lá na mesa e tentar impedir a votação veio de fora do Senado. Não foi uma decisão consciente delas, foi orientada pelo Wagner Freitas. Quem disse isso foi a Gleisi Hoffmann. Ela falou lá com o jornalista, deixou escapar uma hora, que o Wagner Freitas, presidente da CUT, teria orientado aquela decisão. Até criou um impasse porque... Mas não me diga, Mark, essa informação pra mim, que bonito. Teve até uma briga lá que o João Viana, que é outro senador do PT do Acre, pediu um momento para elas saírem. Daí ela falou assim, não, o Wagner Freitas falou que pode ficar. Ah, entendi. Então a República Sindical agora também toma conta da mesa diretora do Senado. Gente, vamos tomar um cafezinho? Vamos fazer um intervalo? Na volta a gente vai tratar de outros assuntos, porque esse é para estragar o dia da gente. Já voltamos. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias, o primeiro e principal rádio jornal da manhã, o foco nas notícias aqui do Paraná e a leitura com o nosso jeito do debate nacional. E a discussão do relatório da denúncia criminal contra o presidente Temer recomeça hoje na CCJ em Brasília. Cristiano Vasconcelos, bom dia.
Olá, bom dia a todos. Logo mais às 11 horas da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se reúne para começar o debate sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Na segunda-feira, o relator do caso, o deputado Sérgio Sveiter, apresentou o relatório favorável ao prosseguimento da ação contra o presidente da República, mas até agora já foram apresentados 4 votos alternativos, 2 favoráveis e 2 contra. Eles vão poder ser usados caso o relatório de Sveiter seja rejeitado. Lembrando que para a aprovação são precisos 34 votos, ou a maioria simples do colegiado. A previsão é de que os 122 membros da CCJ, titulares e suplentes, possam falar a partir de hoje por pelo menos 15 minutos, e também outros 40 deputados não membros por 10 minutos cada. Se todo o tempo for usado, a discussão vai passar das 40 horas. Mesmo assim, o presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, está confiante que a votação ocorra até a próxima sexta-feira, para que o caso possa seguir para o plenário já na próxima semana, antes do recesso parlamentar. De Brasília, Cristiano Vasconcelos. Muito bem, e o presidente Michel Temer se manifestou sobre isso, né, Fran? Ele disse que vai respeitar qualquer que seja a decisão da Câmara sobre a denúncia de corrupção passiva contra ele. Temer deu essa declaração durante um anúncio da linha de crédito do Banco do Brasil para o Plano Safra deste ano. A Câmara, nesta semana, não posso deixar de dizer isso, tem uma importantíssima decisão a tomar, ainda nesta semana. E eu respeitarei qualquer que seja o resultado da votação. Não é hora de dúvida, de receios, a hora é de respostas rápidas, não é? E convenhamos, de vez em quando eu vejo dizendo, se a economia vai bem, não precisa de governo. Precisa sim, porque foi este governo que botou a economia nos trilhos. Foi este governo que está colocando o trem nos trilhos para que quem chegar em 2019 possa apanhar a locomotiva com os trilhos no lugar. E é bom se reforçar que o presidente Michel Temer teve uma vitória consistente ontem no Senado. A imprensa, tenho certeza, se tivesse perdido, se a reforma trabalhista não tivesse passado, a manchete seria: Temer é derrotado no Senado e reforma trabalhista não passa. A reforma trabalhista passou, a imprensa não pôs lá, Temer vence no Senado. Só pôs reforma trabalhista é aprovada. A imprensa é muito seletiva na hora de manchetar. Então, se a imprensa tradicional não mancheteia direito, vou manchetar aqui. Temer conseguiu uma vitória no Senado ontem gigantesca. E olha que ele politicamente está apodrecido. E ainda assim conquistou uma vitória bem forte. E o governador Beto Richa, hein, ô Marcos Souza? O governador Beto Richa quer que o PSDB deixe a base do governo Temer. A posição foi confirmada pelo líder do partido aqui no estado, o deputado Ademar Traiano. Uma reunião realizada na última segunda-feira em São Paulo reuniu lideranças da sigla e, apesar do posicionamento contrário do governador do Paraná, ficou combinado que a decisão do PSDB ficará a cargo da bancada da Câmara. Porém, o deputado Traiano explicou que os parlamentares da sigla têm liberdade para tomar suas próprias posições. O partido também não fechou questão em relação ao posicionamento dos deputados federais. Tanto é que na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados federais têm liberdade para o voto. Isso significa dizer de que o PSDB não está compromissado, né, com a figura do presidente. Traiano explicou que para o governador chegou a hora de romper com Temer. O governador manifestou sim isso, inclusive na própria reunião de ontem, né, essa sua posição pessoal, porque ele entende de que é chegado o momento, né, de distanciar-se do governo, mas a sua posição, tanto dele quanto do governador Alckmin, me parece, e até do prefeito Dória, é nessa linha, de definir com a maior rapidez essa decisão. O líder do partido na Câmara, Ricardo Trípoli, deve definir nos próximos dias se o partido fica ou não ao lado de Temer. O partido vai entrar dividido na votação desse caso lá na Câmara Federal. Ontem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista para a Globo News. E, como é de se esperar, o presidente Fernando Henrique ficou em cima do muro, só para variar um pouquinho. Aí foi perguntado, viu, Mark,
Tem muita gente que lhe acusa de afrouxar pro Lula. E aí o ex-presidente Fernando Henrique respondeu assim: não, eu só acho que o Lula tem que se explicar para a justiça. Vamos falar a verdade? Fernando Henrique dá cada ensaboada no Lula. O Fernando Henrique é um líder de oposição ao PT que é de esquerda. O Fernando Henrique é um homem de esquerda. Então, quando ele vê alguém de esquerda sangrar, ele chora junto. Fernando Henrique Cardoso não é esse homem de direita que o PT quer fazer crer que ele é. Na verdade, Fernando Henrique e Lula caminharam juntos durante boa parte da trajetória política dos dois. Então, que o PSDB vai rachar, nenhuma dúvida. 7h36. Ontem a gente comentou bastante aqui sobre o caso da saúde pública em Curitiba. Tem uma decisão que foi tomada pela prefeitura da capital que é bem importante. Fran. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba prestou queixa nesta terça-feira contra 31 auxiliares de enfermagem e enfermeiros que abandonaram os postos de trabalho no Hospital do Idoso. A categoria realiza a paralisação desde segunda e o sindicato havia se comprometido a manter aí 80% do pessoal em escala normal. Porém, dos 51 profissionais, 27 faltaram. Sem eles, o hospital precisou improvisar. Outros profissionais foram remanejados de unidades de saúde. Só assim a situação foi controlada. De acordo com a secretaria, 20 pacientes internados na UTI e 88 nas enfermarias ficaram desassistidos. Em função do movimento, 7 cirurgias que estavam programadas tiveram que ser canceladas. Adriana Kraft é diretora da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba, ligada à Prefeitura Municipal. Ela procurou a polícia logo depois de saber da ausência dos profissionais e afirma que espera que os trabalhadores respondam criminalmente pelos atos. A Fundação espera que justiça seja feita, então nós vamos acionar a Procuradoria, nós vamos acionar o Conselho Regional de Enfermagem, nós vamos abrir um boletim de ocorrência para que todos esses funcionários que abandonaram o hospital, para que eles possam responder criminalmente pelo que foi feito. Eu quero saudar aqui a posição da senhora Adriana Kraft, diretora da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba. Corajosa, correta e, sobretudo, comprometida com o interesse do cidadão. Parabéns à posição da senhora Adriana. Ela destoa do que normalmente se faz no âmbito do poder público municipal. O que ela fez é elogiável. Essas pessoas deixaram as outras desassistidas na área de saúde. Foi na polícia e denunciou e espera que essas pessoas respondam no ambiente do direito penal. Parabéns à dona Adriana pela postura, sobretudo, corajosa. A Procuradoria-Geral do município também vai acionar a Justiça pelo descumprimento de medida judicial que obrigava o atendimento mínimo legal. No boletim registrado, a Polícia Civil vai apurar o abandono de função e também o fato de não prestar assistência ao idoso. A gente aguarda aí informações da Prefeitura de Curitiba para saber como é que está a situação lá no Hospital do Idoso com essa falta de profissionais, mas já soubemos que vários médicos foram remanejados para lá. Ontem, né, Mark, que a Prefeitura levou na cabeça aqui no comentário do Rick Mais Notícias e ontem tomou posição mesmo, ontem mesmo, achei bacana. Exatamente, parece que eles ouviram lá o que você falou, viu, Daniel, para tomar atitude e publicizá-la. Foi o que fizeram, né? Foram casos de polícia, foram à delegacia registrar a queixa e agora vamos aguardar que a justiça faça parte dela. Há o princípio da administração pública de dar publicidade aos seus atos e a prefeitura assim agiu. Há outro princípio tão caro a todos nós, o da eficiência. Não basta você governar, legislar, julgar. Você tem de fazê-lo de forma eficiente. Se os trabalhadores do município não cumprem com a ordem da justiça de manter 8% do pessoal em escala normal, que se puna os responsáveis, que se dê publicidade aos atos. Assim, talvez a gente melhore um pouquinho as coisas. 7h40. E os ouvintes, hein, Mark? Tô vendo que o WhatsApp tá bombando aí, o Facebook também, né? Facebook também, muita gente nos acompanhando aqui pelo
fanpage do Rick Mais PR. Lembrando que você que está no Facebook, é só digitar na barra de busca ali, Rick Mais PR. O ouvinte Rodrigo Mejolaro diz que essa contribuição não funciona no Brasil, ele só vê uma forma de tirar dinheiro do bolso, a contribuição sindical, fala o Rodrigo. O Denilson Eberli diz que ainda bem que vai acabar a contribuição sindical, isso é um roubo, 2 vezes ao ano eles metem a mão no bolso do trabalhador. Enfim, muitos ouvintes também participando pelo WhatsApp sobre a questão trabalhista. Um exemplo é o Manuel de Curitiba, também tem o Douglas de Cascavel. O ouvinte que não colocou o nome pede para tocar uma música da banda Camisa de Vênus, devido à atual situação política do Brasil. Silvia Piranha. Enfim, Deus me dê grana, Deus, por favor. Pô, Cabeça de Vênus, né? Se a gente tocar Camisa de Vênus aqui, acho que a gente vai ser todo mundo demitido não dá. às 8 da manhã, mas é bom, eu adoro. Enfim, tem várias pessoas comentando aqui sobre aquela cena lamentável das senadoras almoçando em cima da mesa do Senado Federal, e ouvinte falando aqui, não colocou o nome, dizendo que isso não é coisa do Wagner Freitas, que é o presidente da CUT, e sim do Zé Dirceu. Zé que está solto, né, Denis? A CUT é comandada pelo Zé Dirceu desde sempre. O que o ouvinte faz é perceber que o José Dirceu solto é extremamente danoso à realidade brasileira. Parabéns ao ouvinte por perceber como isso é ruim para todos nós. O Zé que está orientando, inclusive, toda a militância petista, lembra daquele áudio que você trouxe aqui em primeira mão, inclusive, não é, Denise? No começo da semana. Mas a cena das senadoras comendo de boca aberta, a marmita, gente, que coisa feia. Que negócio lastimado. Tem mais ouvinte participando aqui, o ouvinte que não colocou o nome, final do telefone 8359, informação de trânsito, diz que tem um acidente na rodovia do Xisto, no sentido Curitiba, em frente à WHB, tudo parado, desde a Repar. Então o motorista que vem de Araucária para Curitiba, tome caminhos alternativos, porque a rodovia do Xisto está parada. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná suspendeu a participação de 2 empresas na licitação de coletes à prova de balas. O que aconteceu, Fran? São elas a Imbra Têxtil e a CRH Equipamentos de Segurança. As 2 empresas venceram processos licitatórios em 2013 e, de acordo com a secretaria, entregaram produtos às polícias civil e militar sem eficácia de proteção recomendada nos editais, o que colocou em risco a vida dos agentes de segurança. Agora, as empresas estão impossibilitadas de participar de licitações do governo estadual por 2 anos. De acordo com a CESP, nenhum incidente foi registrado neste período. Em nota, a secretaria disse que aplicou a sanção porque as empresas não entregaram os coletes especificados no edital. Ainda de acordo com o órgão, os equipamentos foram substituídos, que bom, né? E desta forma, os policiais paranaenses já utilizam coletes balísticos adequados. Tem que pegar quem fez o colete, entregou o colete e responsabilizar também para além do direito administrativo. Imagina o seguinte, você aí do outro lado do rádio. Um policial usa um colete de uma empresa que venceu a licitação, entregou o colete sem a especificação. A bala passa e mata o policial. E daí? Fica tudo por isso mesmo? Eu sanciono com 2 anos de não participação nas licitações e tá tudo certo? Que o governo do estado vá além e, se possível, busque a reparação em outras áreas do direito. 7h44, tem intervalo e voltamos na sequência. Você está ouvindo Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias. Você pode entrar no site do Rick Mais e nos assistir pelas câmeras aqui do estúdio ou no Facebook do Rick Mais PR. Estamos ao vivo com som e imagem. E na rede Jovem Pan no Paraná, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, e nós falamos também para Foz e toda a região da Tríplice Fronteira. E a Lava Jato, hein, Fran? A sentença de Lula no processo do apartamento triplex pode sair a qualquer momento, Denian. Nesta terça-feira, o juiz Sérgio Moro negou um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente que poderia atrasar a divulgação da decisão do magistrado. Os advogados pediram a inclusão de 11 depoimentos que constam no processo da Lava Jato referentes ao Instituto Lula. De acordo com a defesa, os relatos provam inconsistências na acusação do Ministério Público Federal.
Porém, no despacho, o juiz argumentou que a instrução já terminou faz tempo e, por isso, o processo está concluso para a sentença. A defesa tenta criar algum tipo de embaraço de natureza processual a fim de meramente atrasar a posição do juiz Sérgio Moro de sentenciar o ex-presidente Lula. O Mark, que entre todos nós, todos os jornalistas do Paraná, é quem melhor conhece dos bastidores da Lava Jato, inclusive já adiantou aqui de que Lula será condenado, né, Mark? Exatamente. Na verdade, a sentença pode ser a qualquer momento, desde do mês passado, né? Faz 23 dias que a sentença pode ser a qualquer momento, quando os processos ficaram conclusos e o juiz pode dar a sentença a qualquer momento. O que aconteceu ontem, né, foi uma tentativa de atrasar um pouquinho a decisão. O Moro rapidamente já respondeu à defesa dizendo que não vai aceitar novos depoimentos, já que já terminou essa fase do processo. A instrução é o quê? A instrução é quando as pessoas vão lá depor. Isso já acabou, então não tem mais tempo para ninguém depor nesse processo. E o Moro deve anunciar aí até sexta-feira o destino de Lula. Como tudo leva a crer, o que já se desenhou na Lava Jato até agora deve condenar o ex-presidente Lula. E foi lançado ontem o primeiro trailer do filme A Lei é para Todos, que é baseado na história da Lava Jato, conta dos bastidores. Vocês viram o trailer? Viu o trailer, ô Marco? Vi o trailer. Você viu, Fran? Vi o trailer, bem legal. Conta pra gente aí como é que é. Ó, o lançamento do filme tá marcado pro dia 7 de setembro. O elenco conta com nomes de peso aí, como Flávia Alessandra, Ari Fontoura, Antônio Caloni, e a trama é narrada do ponto de vista do delegado Ivan e da equipe dele na Polícia Federal, em conjunto com a Força-Tarefa do Ministério Público. O filme revela os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamentos de propinas para executivos da Petrobras, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares. Tudo que a gente tem falado todos os dias aqui, né? Separamos um trechinho do trailer para os ouvintes sentirem aí o que podem esperar da obra. Paulo Roberto Costa. O cara foi diretor da Petrobras e hoje tem uma consultoria. Vocês não têm ideia com quem vocês estão se metendo. Você acha mesmo que dessa vez vai ser completamente diferente? A gente não vai mudar o Brasil, mas alguma coisinha a gente sempre faz. Soltar todo mundo? Todo mundo. Se foi pro Supremo, já era. Por que vocês estão tentando destruir o PT? A gente não tá investigando um partido, a gente investiga o fato, não as pessoas. Quer achar o crime? Segue o dinheiro. Quer achar quem manda? Segue a caneta. Vocês estão sendo seletivos. A gente tá sendo seletivo. Pelo amor de Deus, pai. Quem cai na nossa mão é investigado. Até parece que eu não votei neles também. Eu fiz campanha, esqueceu? Tá aí, gente. Vocês podem conferir o trailer completo no site riquemais.com.br. Agora, impressionante a semelhança de alguns atores com os personagens da vida real, né, Mike? Exatamente. O ator que faz o delegado Márcio Anselmo, que foi o delegado número 1 da Operação Lava Jato, é igualzinho, né? Exatamente. É o pai da Lava Jato, né? Os próprios investigadores brincam que o Márcio Anselmo é o pai da Lava Jato e a doutora Érica, a mãe da Lava Jato. A doutora Érica é a Flávia Alessandra, né? A Flávia Alessandra é uns 40 centímetros mais alta do que a doutora Érica. A doutora Érica é baixinha. E a doutora Érica, o que tem de baixinha, tem de porreta. Exatamente. Que delegada invocada, corajosa, e que levou aí no tempo que esteve na Lava Jato com mão forte aí o trabalho de investigação. Exatamente. E quem parece muito também, ficou parecido, é o Deltan, o ator que interpreta o Deltan, que é um global desse, eu não recordo o nome agora. Esse que é o problema, eu não sei o nome de um ator. Mas ele ficou bem parecido com o Deltan também, enfim, o próprio Dr. Igor, o pessoal caprichou aí na caracterização. O Antônio Caloni faz o Igor. Exato. Delegado Igor, e aí ele é chamado de delegado Ivan no filme, né? É parecido, o Caloni é meio parecido com o delegado Igor. O ator que faz o delegado Maurício Moscardi é parecido também, só que é muito mais bonito. O Moscardi é meio feiozão. Coitado do Moscardi, Daniel. Meio feiozão o Moscardi. O ator é mais bonitão. E quem faz o juiz Sérgio Moro é o Marcelo Serrado, né, Marcos? Exatamente. Também ficou com uma postura ali parecida e tal. No trailer, o Marcelo Serrado não aparece muito, o Moro não aparece muito. Vamos ver no filme como é que vai ser. O ator que faz o Deltan é o Rainer Cadete, isso? Rainer Cadete, enfim, é alguma coisa aí, vocês entenderam? É esse ator aí. É esse cara aí, você procura no Google. E o Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é interpretado no filme pelo Ari Fontoura, que é paranaense. O ator paranaense Ari Fontoura é quem faz
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 7h53. Rick Mais Notícias. Esportes. E agora, o futebol. Pietro de Lázari, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, amigos do Rick Mais Notícias. O Atlético Paranaense apresentou o Fabiano Soares, 52 anos, brasileiro naturalizado espanhol, como novo técnico do Furacão. O último clube de Fabiano foi o Estoril de Portugal, onde foi demitido em dezembro do ano passado. E o treinador chegou no CT do Caju falando em casamento perfeito com o Atlético. A conversa que eu tive com eles fizemos um casamento perfeito. As minhas ideias com as ideias deles batem quase 100%, não digo 100%, pelo menos 90%, e é por isso que eu estou aqui. Eles me contrataram porque sabem do meu potencial e eu também estou aqui porque eu sei do potencial do Atlético, dos jogadores. Fabiano Soares também confessou que conhece a realidade dos técnicos aqui do Brasil. Eu confio no meu trabalho, confio na estrutura e na qualidade dos jogadores. Não tenho medo nenhum, eu sei como funciona o futebol. A bola entrou, está tudo bem, a bola não entrou, está tudo mal. Caso o comandante saia no bid da CBF, poderá estrear no Atlético diante do Cruzeiro, quarta-feira, na Arena da Baixada. E no Coritiba, após a torcida pedir a demissão do técnico Pachequinho, o diretor de futebol Alex Brasil garantiu a permanência do treinador. E após a derrota para o Sport, o atacante Alexandro, outro alvo dos torcedores, chamou a responsabilidade e tentou blindar os jogadores mais jovens. O torcedor tem que entender que é o que a gente tem aí, não vai contratar 10, 12 jogadores não, é o que a gente tem, e com o que a gente tem a gente ainda vai fazer bonito no campeonato. Então, até peço pro torcedor, se tiver que xingar, se tiver que vaiar, pode vaiar eu, o Kleber, o Edinho, o Wilson, jogadores mais experientes pra jogo, e não tem problema não, tenho 36 anos, não é à toa, graças a Deus, uma carreira vitoriosa, fica tranquilo que eu vou dar a volta por cima, a não ser que eles não queiram, se não quiser não tem problema, eu tô emprestado pro Palmeiras, eu pego minha mochila, põe nas costas e vou embora. A 7 jogos sem vitória, o Coritiba visita o Avaí, quinta-feira, em Florianópolis. Pietro de Lázari para a Jovem Pan. Valeu. E esse treinador do Atlético, hein? Mais uma invenção do Petralha. O Mark tá aqui apavorado que vai ter que comer na mão do treinador do Estoril. Ele treinou o Estoril de Portugal, essa é a carreira dele. Enfim. Aí vai, agora vai, hein? Agora vai. A invenção... Sem comentários. Petralha, sem comentários, exatamente. Vamos embora, gente? Vamos lá? Vamos lá, Fran, obrigado. Beijão, até amanhã. Até amanhã. Marque, valeu. Valeu, até amanhã. Voltamos amanhã com o Rick Mais Notícias, com as informações atualizadas do Paraná e do país, do nosso jeito, com muito jornalismo, notícia e opinião. Chegando, Johnny Linhares. Fala, Johnny. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Tudo bem. Ó, tem um pedido do ouvinte que você tem que soltar a camisa de Vênus Vou hoje. tocar, é só o fim do camisa de Vênus. Vou achar aqui e vou tocar. Então tá bom. Boa! Boa. O Johnny comanda o Rock and Pop aqui em Curitiba, o Black Júnior lá em Cascavel e a Jéssica Santos direto de Ponta Grossa. Valeu, turma. Voltamos amanhã. Você está ouvindo Rick Mais Notícias.